Olá, meu bom dia e obrigado pela tua participação aqui junto ao vídeo. Queria mostrar um efeito prático que a gente consegue com o recurso Geometry Nodes em cima de uma malha 3D. Eu vou usar aqui a versão 3.6.2 e vocês podem usar qualquer versão que tenha esse recurso para tentarem fazer esse experimento aqui. Vamos lá. Estou aqui com a Mesh Monkey, que é a macaquinha Suzane. Eu vou selecioná-la e vou usar aqui o atalho Ctrl 1. Eu consigo melhorar um pouquinho aqui a superfície do objeto. E para fazermos o nosso efeito Geometry Nodes, eu vou altear o painel aqui de baixo, que é a Timeline, e vou mudá-lo para o modo chamado Geometry Nodes Editor. Vou fechar essa barra aqui usando a tecla N de navio. E para a gente aplicar a geometria de nodes sobre essa malha, nós vamos clicar em New. Ele vai gerar aqui dois nodes iniciais, tá, pessoal? Esse é o nó de entrada e esse é o nó de saída. Se eu desconecto, o objeto vai sumir aqui da área, porém ele continua na outline fazendo parte do projeto. Então eu posso ligá-lo novamente. Para eu saber qual é a geometria dessa macaquinha, eu posso simplesmente encostar o cursor nesse pontinho verde por alguns segundos. Ele vai dizer que o objeto é formado de 2012 vértices, de 3.978 edges, que são as arestas, e 1.968 faces. Então essa é a formação desse objeto. Se olharmos pelo modo Wireframe, percebam que ele tem uma forma de topologia aqui bem interessante para a gente fazer o que eu vou demonstrar a vocês. Então volto à visão sólida e vamos começar a fazer aqui o nosso combinado para chegar no resultado que eu quero mostrar. Primeiramente eu vou puxar a entrada para cá e a saída mais para a direita. Aqui entre um e outro eu vou usar o cursor do mouse sobre a janela Geometry Nodes. Vou digitar a tecla de atalho F3. Ele abre o menu de pesquisas e aqui eu vou pesquisar Dual Mesh. Repare que aparece aqui ó, a categoria que ele está, que é Mesh, e na opção Operations. Então quando eu clico ele já traz para mim de forma prática o nó de Dual Mesh. Eu vou colocá-lo aqui. Por enquanto nós não vamos ter nenhuma situação diferenciada em relação ao efeito, mas nós vamos aqui utilizar um outro node para fazer o efeito. Então com o cursor na área, clico novamente o F3. Vocês podem também fazer o seguinte, tá pessoal? Clicarem aqui no Add, ele vai abrir as categorias, vocês vão escolher o node. Podem também utilizar aqui com o cursor na área o Shift A, ele abre também as categorias que vocês podem selecionar o node, ou até mesmo quando vocês abrirem, vai ter uma lupinha aqui onde vocês podem clicar, ele vai dar a lupa de pesquisa. O modo mais prático que eu uso aqui é o F3, então eu uso o cursor na área F3, ele abre o menu de pesquisas e aqui eu vou digitar dessa vez o Extrude. Ele vai trazer para mim um node ó, Mesh Operations do tipo Extrude Mesh. Eu seleciono ele e vou conectá-lo aqui. Primeiro passo aqui é eu chegar nessa escala aqui, que é o deslocamento de escala, que é o Offset Scale. Vou usar o fator em 0 para que ela volte na condição que vocês estão vendo aqui, ó, normal. E então eu entro com mais um elemento aqui na combinação de nodes usando o F3 novamente e vou selecionar ou pesquisar, como poderia ser dito, a palavra Scale. Vocês vão ver que existe aqui o Scale Elements, o Elements, desculpa aí o inglês, tá? Vou conectá-lo aqui e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa combinação top aqui e vamos conectar aqui nessa opção chamada Selection. Eu vou aproximar para que vocês possam entender como é que isso vai funcionar. E para poder a gente ver como é que está organizado os subobjetos que compõem a malha, nós vamos vir aqui nessa opção denominada Object Properties. Esse ícone aqui com esse quadradinho amarelo, tá? E vamos abrir a guia chamada Viewport Display. Vamos ativar essa opção chamada Wireframe. Vocês vão ver que eu tenho aqui ó, um recurso onde a gente vai poder ver como é que está a organização da malha que nós estamos trabalhando aqui junto ao objeto. Eu vou pedir a vocês que, além de nós pegarmos esse top e colocarmos aqui, nós alteremos essa opção de escala aqui para 0.5. E vocês vão ver que eu vou trazer aqui uma malha com uma organização diferente aqui ó, junto ao objeto. Se aproximar, vocês vão ver que são malhas com formas hexagonais e quadriláteros aqui ó, no centro. Então reorganizamos toda a malha do objeto. Tá? Agora vamos acrescentar entre
o Scale Elements e a saída, mais um node. Eu vou usar aqui o F3 e vou botar o Delete Geometry. Vocês vão procurá-lo, tá ele aqui. Ele é um node de geometria, categoria Operations. E vamos conectá-lo aqui. A malha, por enquanto, vai sumir. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou esticar esse top aqui do Extrude Mesh também para a opção Selection. E aqui vocês começam a enxergar o objeto de uma forma mais prática. Só que aqui onde tem o Point, eu vou alterar para o modo Face. E vocês vão ver que eu consigo dar à malha um efeito bem interessante, ó, de perfuração, como vocês podem ver, da qual agora eu posso simplesmente desabilitar aqui a opção Airframe. Tá um efeito aqui que a gente pode aproveitar para algo aqui que a gente queira trabalhar junto ao projeto. Eu posso, se quiser, controlar essa escala. Tá vendo? Eu posso aumentar ou diminuir o fator como essa escala vai acontecer aí junto ao objeto, de acordo com o Extrude Mesh que nós determinamos aqui. Na medida que eu aumento ou diminuo, vocês vão ver que eu vou dando mais espaçamento aqui, ó, no processo como o efeito vai acontecer junto à malha. Depois de pronto o node, a gente pode voltar nossa atenção para essa guia aqui de modificadores, tá? Aqui vocês vão ver que existe o modificador Geometry Nodes, que é, na verdade, esse combinado de nodes que foi apresentado aqui junto ao objeto. Aqui a gente pode simplesmente aplicar o mesmo. Se a gente quiser agora melhorar a suavização, a gente poderia vir aqui no Subdivision, fazer com que ele fique com uma subdivisão de 2 e aplico o modificador junto ao objeto. Agora eu tenho aqui um objeto com efeito de malha bem interessante, no qual, se vocês quiserem, entram no modo que é o modo Material Preview ou modo renderizado, e vocês podem simplesmente agora aplicar um material no objeto com esse efeito criado pela combinação de nodes que nós vimos. Então eu poderia dar para o objeto aqui um material com um aspecto metálico, com um aspecto brilhante, e podemos dar aqui uma tonalidade para o objeto com um tom que a gente pretender aqui. Temos um efeito bem prático usando aqui o recurso que é o Geometry Nodes. É um recurso muito prático. Para quem quiser se interessar, é bom se aprofundar sobre esse recurso, porque ele vai permitir que vocês desenvolvam excelentes projetos aí junto ao Blender 3D. Fica aqui minha gratidão para vocês, um grande abraço, uma boa semana. Estarei ausente aí durante um período de 5 dias. Até a próxima. Apoiem as atividades do canal YouTube Luke Viana. Inscreva-se, deixe o teu like, comente, participe e compartilhem os vídeos. Seja um membro apoiador ou, se preferir, contribua com um valeu. Isto permitirá melhorar a divulgação dos conteúdos junto à plataforma e será um fator de motivação para novos conteúdos. Grato.